Então, Deus é o centro. E quando a gente fala de sociedade, a gente tem que perceber o quanto essa sociedade está próxima ou distante da palavra de Deus. Isto cabe a mim, o quanto eu estou próximo ou distante da palavra de Deus. Quando eu falo distante em cumprir os seus preceitos. Eu não falo distante da questão, na questão do perímetro, ou na questão geométrica. Eu estou falando de distante da obediência, do que Deus espera de cada um de nós. E Deus veio falando ao meu coração nesse sentido de nos remeter a esta proposta de Deus no seu Filho, para que todos sejam salvos e entenda que é em Deus que tudo vai culminar. É em Deus. Aqueles que serão salvos para a eternidade e gozo eterno, e aqueles que não se acharão escritos no livro da vida, que deverão comparecer diante do trono branco, ou seja, diante de Deus, e serão julgados segundo as suas obras. Estes que serão julgados segundo as suas obras não é para absolvição, é para dizer para eles: está vendo? Não tem como você fugir da sua condenação. Então Deus é o centro e tudo culmina nele. E quando a gente fala de sociedade, a gente pede uma sociedade onde a gente tenha a oportunidade de levar o propósito de Deus, a vontade de Deus, as boas novas de Cristo, para que todos sejam salvos e que ninguém se perca. E como Deus é o centro, Ele, como Criador de todas as coisas em Cristo, Ele colocou para nós um marco zero. Deus começou a sua criação a partir do marco zero, a partir de um ponto inicial. E a partir desse ponto inicial, Ele foi criando as demais coisas. Daí eu fui me perguntando: Deus, o Senhor começou por onde? Onde foi o marco zero? Daí a palavra de Deus me remeteu para Jerusalém. Jerusalém. Aquele pedaço de terra que está lá na Palestina, onde foi palco de guerras intermináveis. Aquela Jerusalém que foi destruída e reconstruída diversas vezes e que agora voltou para os israelitas a partir de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e que até hoje chama a atenção do mundo. Surge então uma pergunta: por que esta terra, Jerusalém, que eu compreendo que é o marco zero de Deus, chama tanto a atenção dos judeus, dos árabes, dos cristãos e tantos outros povos espalhados pelo mundo? O que tem de interessante naquela terra chamada Jerusalém, que para nós seria os confins do mundo, mas na verdade não é. É nós que somos os confins do mundo ou da terra. Então, para mim, Jerusalém é o nosso marco zero. Tudo que acontece ali, todas as profecias que estão para cumprir ali, toda boas novas que saiu dali, vai se cumprir no final, todas as coisas lá. Dali saiu a igreja, dali saiu o Pentecoste, dali saiu o Messias. E para lá vai voltar a igreja, agora glorificada. Para lá vai voltar o Messias. Para lá nós teremos um reino de paz de 1000 anos. Será lá
que Cristo julgará as nações. Será lá em Jerusalém que aquele território será a capital religiosa do mundo, onde Cristo e a igreja irão governar a partir de lá o mundo inteiro. Então, por que tanta importância com Jerusalém? É um lugar relevante, é um marco zero de Deus. Para nós que estudamos teologia, ou quem estudou a história das civilizações, o berço das civilizações é lá na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, né? Onde surgiu os grandes impérios, como a Síria, a Babilônia e tantos outros. A gente aprendeu assim, entendeu assim, e julga que é lá, inclusive, o local do Jardim do Éden, porque ainda existe um rio chamado Eufrates lá, que tem referência na Bíblia, então possivelmente o Jardim do Éden foi lá, hoje que é conhecido como a região do Iraque. É assim que nós aprendemos. Mas quando você percebe no texto sagrado, Deus não fará nada glorioso e extraordinário no Iraque. Deus não fará algo grande e glorioso naquela região da Síria, muito menos no Egito. Deus fará algo tremendo e glorioso em Jerusalém. Aí eu fui perguntar para Deus: Deus, por que Jerusalém, se o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus, do outro lado do Eufrates, lá na Babilônia? É como se Deus falasse: é porque o povo vai indo por um caminho de dispersão com o tempo. Eles vão se distanciando do marco zero. E para eles entenderem o meu propósito, eles têm que retornar do local onde eu comecei a criar todas as coisas. Jerusalém é um local extraordinário. A gente percebe que quando Deus chama Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, num local de idolatria, mas ele servia ao Deus único. Ele servia ao único Deus. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, pega a tua esposa e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouve aquilo e vai para onde? Vai para Canaã. Canaã é onde, gente? Canaã é a terra que mana leite e mel, referência de prosperidade, referência do cuidado de Deus, que no tempo certo Deus mandava a chuva para irrigar a terra e a terra produzia em abundância. A verdade é tanta que lá na frente a gente percebe os espias de Josué dizendo: olha, a terra é maravilhosa, mas tem gigantes ocupando aquela terra. Muito bem. Quando Deus chama Abraão, o tira de uma região idólatra e o remete para Jerusalém. Jerusalém, que já era conhecida por esse nome desde a época de Abraão. Porque quando Melquisedeque, o sacerdote do Deus eterno, ele já servia a Deus nessa cidade, conhecida como Cidade de Paz. Alguns acreditam que talvez Melquisedeque poderia ser o próprio Sem, filho de Noé, porque quando Abraão é chamado, Sem ainda era vivo. Quando Isaac nasce, gente, Sem era vivo. Quando Jacó e Esaú tinham 50 anos, Sem era vivo. Onde habitava Sem?
Muitos acreditam que Sem habitava a região da cidade de Paz. Por quê? Porque Noé profetizou que aquela terra seria para Sem e a sua descendência. Quando Deus chama Abraão para, através da sua família, formar uma nação, ele estava apontando para um território que Noé profetizou para Sem, seu filho. E Abraão era da descendência de Sem. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: eu usarei você, sua família, e da sua família eu farei uma nação, e benditas serão todas as famílias em ti, mas você precisa ir para o marco zero. Você está muito distante do marco zero, de onde eu iniciei os meus propósitos e tenho propósitos lá. Então ele sai do campo da idolatria e vai para uma terra que mana leite e mel, o marco zero de Deus. Deus quer chamar muitas pessoas que se perderam na história, se perderam nas questões de sociedade, de culturas e etc., e distanciaram do propósito de Deus. Já não sabe mais onde fica o marco zero, que eu vou explicar daqui a pouco. E Deus está dizendo: sai da idolatria, sai de tudo que o mundo promove e vai para esta terra que mana leite e mel, porque ali eu farei bendita não só a sua família, mas toda a sua descendência. E quando Deus falou isso para Abraão, ele tinha que sair de onde ele estava e ir de onde Deus começou a emergir toda a criação. Abraão, então, foi chamado de Ur dos Caldeus. Teve Isaac, Deus confirmou as promessas para o seu filho, Isaac. Depois confirmou a sua promessa para Jacó e seus 12 filhos, que foram parar no Egito. E Egito não é Canaã, não é Jerusalém, não é terra de paz. Passado 430 anos, então, ele sai do Egito e vai em rumo a Canaã, a Jerusalém, e lá Josué, então, conquista aquele território. Mas foi somente na época de Davi que Davi quis comprar o Monte Sião, que é o marco, a pedra angular daquele território que a gente conhece como Jerusalém. Davi quis comprar aquele terreno. Os jebuseus ocupavam aquele espaço ainda. Davi quis fazer ali um holocausto, ali no Monte Sião, bem ali no coração de Jerusalém, mas pertencia a um jebuseu. Este homem respeitava Davi, porque Davi era um conquistador, mas aquele espaço era dado para este homem, lá dos jebuseus. E aconteceu que o homem disse o seguinte: olha, pode ocupar o espaço, pode fazer seu holocausto, pode fazer o seu sacrifício para Deus, fique à vontade, pega os bois, sacrifique o seu Deus, ó rei, não vou te cobrar nada. Davi disse: eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Ele comprou aquela eira, fez um sacrifício no coração de Jerusalém. Aquele sacrifício, na verdade, era um sacrifício de purificação. Talvez Davi poderia ter a dimensão de tudo isso ou não, mas quando Davi compra aquele território do Monte Sião, que é o marco zero de Jerusalém, diz a palavra de Deus que ali depois ele edifica um tabernáculo. E ele traz a arca do concerto para o Monte Sião, no coração de Jerusalém. E ali passou a existir uma adoração 24 horas por dia. E Deus se alegrou, porque Davi erigiu um tabernáculo no Monte Sião, no coração de Jerusalém, no marco zero de toda a criação.
Deus tem um segredo com aquele negócio, com aquele espaço, com aquele território. Para o judeu, ali é muito importante aquele local. Porque depois de Davi, veio Salomão e construiu o primeiro templo, que depois foi destruído pelos babilônicos. Somente 70 anos depois que Zorobabel pega o que sobrou do templo de Salomão, tudo esmiuçado, e passa um reboco, dá uma ajustadinha. Daí vem Esdras e Neemias, e eles então dão uma ajustada no templo que era de Salomão, mas um templo feio, ainda muito por fazer. 400 anos depois aparece Herodes o Grande e reforma aquele templo, que tinha o nome de Templo de Zorobabel, mas era o mesmo do rei Salomão, que estava de uma forma precária. E Herodes então reforma aquilo e faz um templo magnífico, que depois é destruído no ano 70 pelo general Tito. Se você for em Jerusalém hoje, você não vai achar um templo lá. Você vai achar um pedaço do muro que cercava o templo, que é o Muro das Lamentações. O que tem lá é uma mesquita, bem no coração do Monte Sião, que é o coração de Jerusalém. E a gente percebe que Deus tem algo importante ali. E Ele desperta cada um de nós para que, mesmo estando nos confins da terra, aqui no Capão Redondo, a gente não se distancie da sua mensagem, do teu propósito que começou ali, naquela terra. Eu posso estar no Capão Redondo, Santo Amaro, ou qualquer outro lugar, aqui do Brasil, da América Latina, mas eu preciso estar de acordo com o propósito de Deus, que Ele entregou em Jerusalém, e pelas coisas que ainda acontecerão naquele lugar. Você um dia irá para Jerusalém, sabia? E você vai ter uma visão aérea de Jerusalém. Se você não for hoje ainda de avião, numa viagem turística, quando Cristo vier arrebatar a igreja, nós seremos transformados depois das bodas do Cordeiro. Cristo virá com a igreja na nova Jerusalém, que vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Se não conseguirmos em vida terrena, em corpo glorificado, nós iremos para lá. Teremos uma visão da Jerusalém terrena e habitando em uma cidade espiritual chamada Jerusalém celeste. É interessante quando a gente vai estudar sobre Jerusalém. Melquisedeque era de lá. Era conhecida como cidade de paz. Foi ali onde Deus foi revelando o teu propósito para a humanidade que havia distanciado do marco zero, do seu plano para o homem. Talvez seja por isso que o inimigo, naquele local, destruiu aquele local por diversas vezes. Houve 2 destruições enormes. Ela foi sitiada, cercada por inimigos 23 vezes, atacada 52 vezes. Ela foi capturada e recapturada mais de 44 vezes. E mesmo assim, Jerusalém é conhecido como a cidade de paz. Eu não sei quantas guerras você tem passado, quantos tombos você tem levado, quanta rasteira na vida, mas se o propósito de Deus estiver na sua vida, você estará ainda com a promessa daquele quem levantou Jerusalém e te ofertou o príncipe da paz, o Yeshua, Jesus. A gente pode levar muitas rasteiras na vida, mas Jerusalém continua sendo Jerusalém. O olhar de Deus está lá, olhando para aquele território que é inerente aos judeus,
Mas Deus está olhando para nós como filhos dele, que governaremos o mundo. Tem gente concorrendo a uma vaga de vereador, de prefeito. Você não precisa concorrer para ser governador, governadora com Cristo. Você já é nele se você for fiel até a morte, porque diz a palavra de Deus que nós governaremos com Cristo. O município de São Paulo, o nosso estado ou o Brasil, não, nós governaremos com Cristo o mundo e ainda julgaremos os anjos. E eu não preciso fazer boca de urna para ninguém. De lá, de Jerusalém, saiu o Evangelho. Pregai o Evangelho, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Olha que interessante. Vem aí a diretriz do próprio Cristo dizendo o seguinte: olha, pregai o Evangelho, mas comece por onde? Por Jerusalém. O primeiro concílio da igreja cristã foi em Jerusalém. O tabernáculo de Davi foi em Jerusalém. O templo de Salomão foi lá no Monte Sião. O templo de Herodes, o terceiro templo no milênio será lá também. A Jerusalém celeste que descerá com Cristo, e a igreja também pousará sobre a Jerusalém terrena. E Deus colocou no meu coração então isto como tema: Jerusalém, nosso marco zero. Marco zero. Ô Vando, não sei se você tem uma imagem aí do marco zero. O que é um marco zero? Todas as cidades ou municípios têm um marco zero. Aqui, ó, em São Paulo, você tem esse prisma aqui, bem em frente à Catedral da Sé. Aqui é o marco zero. Aqui, ó, é o marco zero aqui do município de São Paulo. Esse marco zero, que é um monumento geográfico localizado ali na Praça da Sé, é um prisma revestido de mármore que representa o centro geográfico da nossa cidade. E é a partir deste marco zero que começam as numerações das ruas. 1, 2, 3, 4. Quando você pega, por exemplo, Nações Unidas, Avenida das Nações Unidas número 4000, você pensa que é lá no centro, não é, aqui perto da gente. Porque ela começa lá. E tudo que começa, em termos de vias principais, começa tendo como referência o marco zero. Então é isto. Quanto mais distante do marco zero, vai aumentando a numeração. Isso não tem a ver só com numeração de rua, mas tem a ver com linha telefônica e um monte de coisa. O marco zero, ele tem um significado importante para a cidade, seja para São Paulo, seja para o município de São Paulo, outros municípios, então outros estados, e assim por diante. É o marco zero. É a partir daí que São Paulo foi se expandindo. É esse reconhecimento do marco zero que foi determinando, aqui é o centro. É daqui para lá que a gente vai organizando as coisas. Vai dando nome às ruas, numeração às ruas e dando importância às coisas. Será que quando Deus criou as coisas, Ele criou assim, sem ter marco zero? Sem ter objetivo? Sem ter o porquê? Ele poderia ter criado tudo como um purê de batata, não fazendo mais diferença de batatas pequenas, médias ou grandes. É um purê, pum. Não, Deus, ele partiu de um começo, de um marco com um propósito. Quando Deus quis formar o homem, ou criar o homem no conselho da Trindade, eles então elaboraram um plano, e a partir do marco zero deste plano, todas as coisas foram criadas. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então é a partir deste marco zero de Deus que tudo foi tomando forma.
e por quê? Daí eu pergunto, por que Deus se interessa tanto por Jerusalém? Porque Jerusalém é a única cidade na Bíblia que a gente conhece ela lá atrás, desde Sem, atravessa civilizações, vem Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos, Josué e reis. Jerusalém está lá. A Babilônia, gente, uma das 7 maravilhas do mundo, não existe mais. O Império Assírico não existe mais. O Egito foi a maior potência, e falando de potência, fala de ciência, de astronomia. O Egito, aquele Egito não existe mais. Mas Jerusalém está lá. O Monte Sião está lá. Eu acho interessante isso. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: o plano de Deus parte dali. Se você abrir sua Bíblia, você vai ler que Deus colocou Jerusalém como o umbigo do mundo, como o centro da terra. E Deus colocou Jerusalém no meio dos inimigos, dos grandes impérios: Egito, assírico, babilônico. E ali, aquele prisma divino, aquele monte Sião, porque a palavra Sião no hebraico é Sion, e Sion significa marco. Deus colocou no centro de Jerusalém um prisma chamado monte. Que monte? Monte Sião, o monte da adoração, o monte onde Deus se apraz pelos louvores que lhes são oferecidos. Para os judeus ortodoxos, o Éden não é lá no Iraque. O Éden é Jerusalém. Os judeus ortodoxos, quando morrem, pedem para ser sepultado no Monte Sião, porque eles acreditam que estão mais próximos do paraíso. E é verdade. Se o Éden, ou o jardim que Deus colocou no Éden, fosse no Iraque, Abraão iria para o Iraque. Davi tinha erigido um tabernáculo no Iraque. E quando Cristo viesse buscar a igreja, e transformando a igreja, iria governar o mundo, tendo como centro da adoração o Iraque. Mas, quando você pega os textos bíblicos, Deus está olhando para o marco zero, de onde Ele começou todas as coisas, e onde Ele vai findar todas as coisas, e farão com que todas as coisas se tornem novas. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus para levar para Canaã. Será lá onde o Senhor estabelecerá o milênio. Senhores, quando os pés do Senhor Jesus estiver sobre o Monte das Oliveiras, diz a palavra de Deus que o Monte das Oliveiras vai se abrir, que Deus vai começar a regenerar a terra, porque o diabo será preso por 1000 anos, e a terra será regenerada. E a terra vai se tornar frutífera, e a terra será linda e maravilhosa, e todos que entrarem no milênio alcançarão 1000 anos de idade, e quem morrer com 100 anos morrerá precocemente por desobediência às leis de Deus. Mas quando o Senhor inaugurar o milênio, a partir de Jerusalém, a prosperidade alcançará todo o mundo. Por isso que Jerusalém é um local importante para nós entendermos o porquê a salvação veio dos judeus, porque o Messias morreu lá, porque ele nasceu naquela região, porque ele ressuscitou lá, porque ele ascendeu aos céus lá, porque ele retornará e estará sobre aquele lugar.
E porque ele batizou os crentes ali no Monte Sião, e eles foram cheios do Espírito Santo, foi exatamente no Monte Sião. Olha, no Marco Zero de Jerusalém, houve um vento impetuoso, sabe, um som como de um vento impetuoso, e encheu todos que estavam ali reunidos, mais ou menos 120 pessoas, e eles começaram a falar em línguas estranhas, ou língua dos anjos, em outro idioma. Onde foi isso, irmão? Em Jerusalém. Se você for para Jerusalém hoje, alguns dizem que não, mas assim, a sepultura de Davi está no Monte Sião. E quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, verso 1 em diante, fala que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Que Deus no princípio criou todas as coisas, céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. E quando Deus começa a fazer separação entre as águas e a terra, essa palavra terra é com letra maiúscula. Ali está dizendo o seguinte, que Deus começou a fazer com que a terra surgisse a partir do Marco Zero, a partir do Monte Sião. Se você for lá no Monte Hermon, que tem mais ou menos 2.900 metros, e você dá uma fuçada no Monte Hermon, porque tem geleira lá, mas se você der uma fuçada lá, você vai achar fósseis de crutáceos, ou seja, um monte, ou ele subiu, ou as águas baixaram. Mas uma coisa é certa, Deus começou toda a sua criação e dá sentidos às coisas a partir do Monte Sião, daquela região de Jerusalém. Você pega a Bíblia e você vai vendo Deus criando todas as coisas, os animais, os vegetais e o próprio homem. Deus traz o homem daquela região. E Deus faz Adão, o primeiro homem, do pó da terra, e sopra em suas narinas e faz dele um ser vivente. Este é conhecido como Adão. Ele passa a ter vida. E depois ele peca. E diz a palavra de Deus que Deus então enviou o seu filho, conhecido como o segundo Adão. O primeiro se tornou filho da desobediência, o segundo se tornou filho da obediência, e todos que crêem nele são salvos por ele, também são filhos da obediência hoje. E onde Jesus nasceu? No mesmo lugar do primeiro Adão. Onde o primeiro Adão errou, o segundo consertou e deu vitória. É a partir dali que tudo começa a existir, toda a criação. É a partir do Marco Zero, do Monte Sião, em Jerusalém. A criação começou do Marco Zero. E a criação será regenerada a partir do Marco Zero. Quando o milênio for estabelecido nessa terra, Deus não vai começar a transformação do mundo por Itapecerica da Serra. Deus vai começar a transformação do mundo por Jerusalém e restabelecerá o tabernáculo de Davi no Monte Sião, e ali será o centro da adoração permanente de Deus no Monte Sião. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Porque lá será o seu centro da adoração, é lá que você louvará o Senhor com toda a destreza, com toda a plenitude, com o corpo transformado, como noiva de Cristo, agora como esposa de Cristo. Porque eu tenho que olhar para Jerusalém? Porque é de lá que veio as boas novas, que não pode ser corrompida hoje. É de lá que veio as boas novas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando eu me distancio do Marco Zero, quando eu me distancio da proposta de Deus que veio, porque a salvação veio dos judeus, quando eu me distancio da mensagem da cruz que foi lá em Jerusalém, quando eu me distancio daquele que ascendeu ao céu de Jerusalém, que voltará a agrupar os seus nos céus, quando eu me distancio dessas promessas, eu percebo quão distante eu estou do Marco Zero, da proposta de Deus para salvar o homem, a mulher. As boas novas veio de Jerusalém.
onde Deus encarnou-se, nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, viveu como um homem de dores, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. E quando Jesus estava para subir, ele disse para os seus, e confirmado pelos anjos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Fique lá no Marco Zero, onde tudo acontece. É lá que acontece. Então calma aí, então tem que ir para Jerusalém? Eu tenho que orar voltado para Jerusalém? Não. Para o judeu, muito importa a questão geográfica, geológica. Para nós que estamos em Cristo, o que importa é se as leis do reino de Deus, daquele que criou todas as coisas, está em nós. Isso é isso que eu procuro viver. É como se Deus estivesse falando assim: olhe para Jerusalém, lá está o Marco Zero, onde tudo aconteceu e onde tudo vai culminar. E é tão verdade isto, que quando esta terra for transformada e estes céus se enrolarem como livros ou forma de livros em fogo e assim por diante, diz a palavra de Deus que nós habitaremos na Jerusalém celestial. Então, como um cristão, eu preciso ver se eu estou de acordo com aquela proposta, não do prisma que tem ali de São Paulo. O judeu é coisa terrena. Nós é as leis do reino. Quem está no Brasil e é contra a Constituição do país, ele é um infrator, ele é um delinquente. Quando Jesus falou com Nicodemos ali em Jerusalém, ele falou: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos falou: mas como que é esse negócio de nascer de novo para entrar no reino de Deus? E nascer da água e do Espírito é voltar no ventre da minha mãe, nascer? Não. Nascer da água e do Espírito é isso, é ser transformado de dentro, metanoia, da água, pela palavra, pela lei de Deus, pelo que Deus propõe, que Deus começou todas as coisas e tem uma proposta nisso, tem um porquê disto. Existe um porquê para a igreja, um porquê para mim, para você, para a sua família, um porquê de Deus para nós como comunidade, como igreja, como sociedade. Existe um porquê para Deus no papel do homem, no papel da mulher, no papel da família. Existe um porquê de Deus que ele começou ali do Marco Zero. Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Você é mestre em Israel e não sabe disso. Se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Não dá para entrar no reino de Deus e viver no reino de Deus como delinquente, como um infrator contrário às leis do reino. Você precisa receber a constituição do reino. Então calma lá, se existe um Marco Zero de Deus, se tudo iniciou ali, se existe uma proposta de Deus ali, e se existe uma mensagem poderosa que saiu dali, começando por Jerusalém, e me atingiu aqui no Capão Redondo, a mensagem é a mesma, para entrarmos neste reino, nessa proposta, da questão da criação e da regeneração do ser, numa amplitude. Eu preciso voltar para o Marco Zero de Deus. A palavra Jerusalém significa pleno, completo, plenitude, integral. Da palavra Jerusalém, Jerusalém, veio a palavra Shalom, Shalem, Shalom, paz, cidade de paz.
Quando você fala shalom, shalom, você está dizendo para a pessoa que você tenha a paz plena, integral, na sua plenitude. Shalom, shalom, que haja paz na tua mente, no teu coração, nos teus órgãos, nos teus ossos. Por isso que quando o judeu está orando, que ele faz assim, ó, ele movimenta todo o corpo, para que tudo que há nele adore e louve a Deus. Por isso que ele ora assim, desta forma, para que nada tire o sentido dele, absolutamente nada, e todo o corpo dele adore a Deus. Shalom, shalom. Jerusalém, cidade de paz, da plenitude, da integralidade. Quando a mensagem vem de Jerusalém, e a mensagem de Deus diz que nós habitaremos a Jerusalém celestial, Ele está dizendo que lá você será pleno, íntegro, cheio de paz, porque nesta cidade haverá o príncipe da paz. Por isso que ele disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Eu dou para vocês um shalom, shalom. Que haja paz em todos ambiente, todos os cômodos, toda a estrutura do seu ser, para que você tenha paz. E o que Deus quer conosco nestes dias de adversidades? Que a gente não se perca do marco zero, da essência, do porquê de estarmos aqui. Deus não nos colocou neste mundo e agora falou: se vira, penitência, faça por onde, vê se você merece. Não, existiu um porquê. E quando o homem distanciou do marco zero, do propósito de Deus, ele enviou o seu filho para dizer: eu sou o caminho. Você se perdeu do marco zero? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem e segue-me. Eu vou te levar de novo para o marco zero, para você entender o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem uma proposta para a sua vida, para a minha vida, para a nossa descendência. Existe um cuidado de Deus, existe um início de Deus em nós, existe um conservar de Deus em nós, e existe o finalmente, o grande finale de Deus na nossa vida. Agora, o que eu não posso é menosprezar a boa notícia. Porque essa boa notícia é a única notícia que me faz entender o porquê de tudo isso. Quando eu olho para Jerusalém terrena, e quando eu olho a criação de Deus, e o sacrifício de Cristo naquela região, e todas as promessas que Ele tem no futuro, isto me fortalece e me ajuda a não fugir do seu propósito. Eu não sei se você está longe do marco zero, do propósito de Deus para a sua vida, mas hoje é uma ótima oportunidade para você falar: Senhor, onde está o marco zero? Onde está o prisma? Depende, que número você está? Eu estou no número 10.000, você está um pouco longe do marco zero. Mas, se mesmo que você esteja geograficamente longe, agora não é na questão da essência, mas geograficamente longe, 10.000 quilômetros do mar, não tem problema. Desde que você tenha a essência da palavra de Deus, mesmo quem estiver no confim da terra será juntado na Jerusalém celestial naquele dia. Mas o que nós não podemos hoje é distanciar do propósito de Deus. Nós vivemos tempos de muita transformação no Brasil e no mundo. Não permita que nada te afaste do propósito de Deus para a humanidade e para a sua vida. Se há um pródigo, volta para a casa do pai. Se uma ovelha saiu do aprisco, então os pastores vão atrás. Que haja esta importância para que a gente consiga resistir até aquele dia, quando Cristo vier buscar a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Jerusalém foi o marco zero de todo o propósito de Deus, e está lá até hoje.
Se Deus cuidou daquela terra, se Deus cuidou daquele espaço, que sobreviveu a todas as civilizações que o atacaram no passado, e ainda as ameaças do presente, e ainda sofrerá adversidades no futuro, Ele não vai cuidar de mim e de você? A gente vale menos do que um torrão daquela cidade? Você é filho de Deus. Você não somente vai governar aquele espaço com Cristo, mas governará o mundo e ainda julgará os anjos. Que Deus nos ajude, ajude a sua vida. E eu quero orar nesse momento. Ficamos em pé?